Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Neste vídeo, nós vamos continuar falando mais sobre avaliação e como o diagnóstico dela favorece o nosso sucesso. Eu estava recentemente assistindo um vídeo onde Cipriano Lucchesi estava falando sobre avaliação e como a avaliação é importante quanto ao ponto de ajudar professores, alunos, órgãos, a educação em total a ter uma melhoria significativa. No ponto em que, a partir da avaliação, nós vamos ver os pontos a qual nós temos, vamos dizer, dificuldade em entender, nós temos uma dificuldade na questão de relembrar os fatos que nós somos estudados, e a partir dela nós podemos futuramente analisar mais aprofundadamente esses dados e falar com os professores, com os profissionais, para assim sanar as nossas dúvidas. Então, a avaliação é interligada ao sucesso ao ponto em que, para nós termos um sucesso futuramente, nós temos que evitar o erro. Ou seja, o sucesso ele não tem um papel tão atrelado com o erro. Então, a avaliação, como o intuito dela é sempre estar testando aquele aluno, testando aquele profissional e ver se ele realmente está com as qualidades que são requeridas e naquele momento, como uma pessoa que quer ser um bom policial, então ele será avaliado quanto à questão de tiro, quanto à questão de física, como correr, saltar, ou então aptidão, questão de respiratória, se ele consegue correr por muito tempo. Então, a avaliação ela tem como intuito testar os indivíduos e ver se eles estão aptos a meio que refazer todos aqueles conteúdos, demonstrar aqueles conteúdos que foram estudados por meio da metodologia deles. Então, se você pega um bom profissional em questão o qual o professor dele pegou e ensinou ele muito sobre como ele deve agir, como ele deve pensar, como interligado ao planejamento, onde é sempre bom nós nos aconselharmos com alguns profissionais a quais eles têm mais conhecimentos sobre a vida, também conhecimentos quanto a atitudes que são mais tendenciosas a nos levar ao erro. Então, se você pegar e interligar o sucesso e a avaliação, você vai ver com que tem uma grande ligação entre elas. E as áreas onde a avaliação é bem usada, como falado antes, a educação, também a política, onde através da política nós podemos ver como as escolas, como os postos de saúde, como as obras estão indo a partir da avaliação das pessoas, da sociedade no geral. E a partir disso, os políticos podem tomar melhores decisões quanto a fornecer mais recursos aos hospitais, às escolas. Então, a avaliação também é interligada na parte da política, em questão também como o ser humano, em questão de conhecimentos gerais, tanto a sua linha de raciocínio. Então, a avaliação ela é interligada a vários âmbitos do nosso dia a dia e ela é de grande importância para que, a partir desses vários testes que nós somos submetidos diariamente, nós podemos melhorar. E os profissionais devem usá-la com perfeição, tendo em mente em não pedir mais do que eles estão dando ou fornecendo. Tipo um professor que fala sobre multiplicação, divisão e soma, como nós usamos na questão do vídeo anterior, ele não pode simplesmente pegar e colocar uma questão envolvendo raiz quadrada, envolvendo função exponencial, porque o critério da avaliação é ver se o aluno realmente entendeu aqueles conteúdos que ele falou na aula passada e ver se ele guardou aquilo na mente dele, se ele realmente aprendeu. Então,
para ter uma boa avaliação, o professor tem que sempre fazer questões, sempre buscar fazer atividades que remetam realmente aos conteúdos que ele ensinou nas aulas passadas. Então, pegando essa chave que nos leva ao sucesso futuramente, então nós temos que ter em mente que uma boa avaliação sim tem uma grande importância, como nós falamos anteriormente, e que quando ela é utilizada corretamente, ela pode nos dar grande vantagem sobre as outras pessoas que não sabem, porque felizmente muitas pessoas têm grandes dificuldades em aprender com os seus erros, em serem avaliados, e a partir disso elas não acabam tendo uma evolução muito grande na carreira profissional delas. Portanto, nós temos que sim utilizar a avaliação ao nosso favor e também da maneira correta, como nós falamos antes, sempre requerendo aquelas coisas que nós fornecemos às pessoas. Nós não podemos pedir uma coisa a qual nós não explicamos, nós não falamos às outras pessoas. Portanto, esse foi mais um vídeo aqui. Espero ter aumentado mais a questão sobre a importância da avaliação na sociedade, a importância da avaliação que traz aos profissionais. E muito obrigado novamente pela participação que você trouxe nesse vídeo. Tenha um ótimo dia e bons estudos.